Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre, para contatos 020 7272 1010. E aqui no meu canto esquerdo você pode escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp, e ali você poderá nos enviar o seu nome, o nome do seu cônjuge, o nome de um familiar, e nós estaremos orando por você. Talvez você se encontre agora em meio a problemas sentimentais, problemas no seu casamento, na sua vida sentimental. Por favor, prepare aí um copo com água, pois hoje, no final dessa programação, estarei abençoando a sua água. E ao beber dessa água, você vai perceber que Deus ele vai te trazer um pouco mais de paz, de confiança e certeza de que você vai sair dessa situação. Pois hoje, quinta-feira, nós temos a nossa terapia do amor aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 8 horas da noite. E nós estaremos ministrando a palestra da terapia do amor para que aconteça na sua vida o mesmo que aconteceu na vida do Anderson e da Luciene, que viveram uma vida. O Anderson, por exemplo, que cresceu num lar problemático e se casou e foi casado por 10 anos, e o mesmo que ele via acontecer na vida dos pais passou a acontecer na sua vida, foi infeliz, a esposa veio ao óbito por causa de um câncer, e o mesmo aconteceu com a Luciene, ela que também teve um relacionamento com uma pessoa, ela também foi, como é que eu posso dizer, ela se relacionou com uma pessoa que também veio a falecer, e se encontraram e acharam que esse relacionamento ia ser uma coisa assim boa, uma coisa maravilhosa, mas as coisas começaram a dar errado e eles começaram a ter muitos problemas, até que um dia ela deu um basta e saiu de casa, e ele, desesperado, ele pediu ajuda a Deus, veio para a igreja, passou a mudar, ele mudou e ela também veio, e hoje eles são felizes. Vamos ao testemunho do Anderson e da Luciene e nós voltaremos com vocês logo após. Eu pensava que eu estava encontrando a felicidade, mas não imaginava o tamanho do problema que eu estava me metendo. Eu não via sentido na vida, eu me perguntava a todo momento, por que a vida é assim? Dentro da minha casa, eu vi meu pai batendo na minha mãe, eu vi minha mãe sofrendo demais, eu vi muita briga, muita discussão, falta de respeito, e eu cresci com isso. Então, quando eu casei, que eu fui, eu achei que eu casando e indo, foi minha primeira namorada, eu achei que aquilo ia, agora eu tô amando, e isso vai ser a solução dos meus problemas, eu vou casar com ela, resolvi. Fui arrumar um problema ainda maior. Então, eu vivi 10 anos de um casamento que era briga, agressão física, a gente chegava a se agredir, eu não conseguia me encontrar dentro desse. Por mais que eu vivi 10 anos nesse casamento, eu não me encontrava dentro dele. Eu brigava por coisas simples, um ciúme, às vezes doentio, do nada que aparecia, entendeu? E eu achava, muitas das vezes, que tipo assim, eu tô pagando aluguel da casa, eu tô pondo algumas coisas dentro de casa, então eu tô suprindo aquilo. Eu entendia porque eu via meu pai fazendo aquilo, então era aquilo que eu tinha que seguir. O nosso relacionamento vinha em altos e baixos, né? Foi quando a gente descobriu que minha ex-mulher tinha um câncer. E aí veio que em 11 meses ela faleceu. E aquilo foi para mim foi meu fundo de poço. Foi aonde eu me vi, a hora que eu fui parar para me analisar. Ela já tinha falecido, a casa que eu tinha eu perdi, o carro eu tive que vender para pagar tratamento, eu tive que vender todas as coisas dentro da minha casa para poder pagar quem eu devia. E por fim eu voltei para a casa dos meus pais, que eu tinha saído de lá há 10 anos atrás, porque pela confusão que tinha, só com a roupa do corpo. Eu estava com depressão, eu entrei numa crise profunda, assim, eu vivi um vazio dentro de mim, aquilo, e eu não conseguia entender o porquê que aquilo acontecia. Eu não via sentido na vida, eu me perguntava a todo momento, por que a vida é assim? Né? Aí foi nesse meio termo que eu conheci a Luciane. Na minha adolescência, eu comecei a ter muita tristeza. Me senti uma menina muito triste. Por mais que eu tinha tudo, meu pai fazia de tudo por mim, eu me sentia triste. E aquela tristeza continuava porque eu não conseguia encontrar felicidade em ninguém e nem em coisas. Então eu tentava suprir meu vazio assim, saindo, conhecendo pessoas, me relacionando, só que eu não dava certo com ninguém.
E o fim de tudo, assim, que foi o meu fundo de poço, foi quando eu conheci uma pessoa. Eu tive um relacionamento com esse rapaz, curto, porém intenso. E dentro de 1 ano que eu estava com ele, ele descobriu um câncer. E assim ele começou um tratamento muito intensivo numa cidade próxima da onde a gente morava. Então eu quase não via mais ele. Quando eu via que ele vinha para minha cidade, que ele ficava comigo, eu descobria que ele me deixava em casa e depois saía com outras pessoas, com amigos, mesmo doente. Então isso foi me ferindo cada vez mais. E nessa situação que eu me encontrava de ver ele brincando comigo, me fazendo sofrer, eu decidi dar um basta. Então eu bloqueei ele de redes sociais, eu não tinha mais contato com ele até chegar a notícia em mim que ele faleceu, né? Então meu mundo caiu, porque eu ainda gostava muito dele. Eu voltei a sair com os meus amigos, voltei a frequentar baladas, né? Para conhecer outras pessoas, para amenizar aquele vazio que eu sentia dentro de mim depois da morte dele. E foi numa dessas noites que eu conheci o Anderson. Eu pensava que eu estava encontrando a felicidade, mas não imaginava o tamanho do problema que eu estava me metendo. E ele trazia uma bagagem muito pesada, né, de problemas emocionais, com bebida. Só que a gente começou a se relacionar e eu me entreguei para ele, né? Aquela minha solidão eu queria colocar nele. Eu achei que ele ia suprir todas as minhas necessidades, né? Em 3 meses de namoro, a gente foi morar junto e aí começou o verdadeiro sofrimento, né? Então ela conheceu um Anderson pesado, um Anderson carregado, um Anderson cheio de tristeza, cheio de remorsos. Eu me achava um inútil como homem. Às vezes ele ficava desaparecido por horas, eu ia ver, ele tinha ido ao cemitério, porque ele ainda carregava aquele luto. Ele era uma pessoa muito depressiva também, com muitos problemas emocionais, viciado no álcool, ele bebia muito. Chegamos a terminar várias vezes no início. Tinha dia que ele não queria me ver, tinha dia que ele me maltratava. E nesse período eu engravidei. E com 3 meses eu tive um aborto. Aí foi aonde eu falei, meu Deus do céu, eu falei, nem isso. Falei, eu vou conseguir ter. Falei, nem pai, eu falei assim, no meu conselho, nem papai eu presto. Por conta desse aborto, ele começou a beber mais para esquecer aquele sofrimento, porque o sonho dele era ser pai. No relacionamento nosso não era mais nós dois, era só eu. E ela vinha falar alguma coisa, eu já brigava. Aí ela tinha medo de falar as coisas pra mim. Porque o jeito que eu ia reagir, que eu era muito explosivo, muito... Então isso tudo começou cada vez ficar pior, o relacionamento. Até um dia que nós tivemos, pra mim foi a pior briga. Um dia eu cheguei alcoolizado, ela tava lá, e a gente começou a discutir. E essa discussão foi a mais feia que a gente já teve. E aí foi o fundo de poço. Foi quando ela catou todas as coisas dela e foi embora. E foi naquele momento que eu sentei, eu lembro disso até hoje, eu sentei no sofá e eu comecei a conversar com Deus. Eu falei para Deus, falei, Senhor, mais uma vez, eu tô sozinho. Eu já perdi tudo, eu não quero perder tudo de novo. Então eu falei, ou é o Senhor agora, ou não tem mais jeito. Aí foi onde dentro de mim, naquele momento, eu alcoolizado, eu comecei dentro de mim a gritar, falei, não, eu vou pra igreja. Eu lembrei que havia ficado algumas coisas, utensílios, então eu pedi para ele para eu voltar para casa para retirar essas minhas coisas. E ele falou que eu poderia ir. E quando eu cheguei lá, eu percebi ele diferente. E eu conversei com ele e ele falou que quando eu fui embora, ele olhou ao redor dele, viu que estava tudo vazio e ele pensou, eu perdi tudo mais uma vez. Então foi onde ele foi buscar ajuda na terapia do amor. Eu comecei a ir com ele. Eu acreditei mais uma vez nele, eu falei, não, então a gente vai junto. E nisso tudo eu comecei a perceber a mudança. Desde do primeiro dia que nós fomos na terapia do amor, eu percebi que ele prestou muita atenção no que era pregado, no que era falado, e ele decidiu obedecer. Então ele largou o alcoolismo. Eu comecei a entender o que eu tinha que mudar de mim. Aquele Anderson que só pensava nele. E aí eu fui entendendo que tinha que ter o sacrifício,
que eu tinha que servir a minha esposa, que eu tinha que tratar ela como a mim mesmo. E foi aí que eu fui aplicando. Tudo que eu aprendi alguma coisa, no mesmo dia eu estava aplicando lá com ela no nosso casamento. E as coisas foram se ajeitando. A gente começou a ter respeito um pelo outro. E eu estava já sentindo uma paz que eu nunca imaginei ter. Depois que ela viu que em mim eu passei a mudar meu caráter, né? Não mudei só a pessoa, mas mudei o meu eu completo, né? Por fim, ela também mudou o dela. Situações em que eu ficava nervosa, que eu explodia, eu já percebia que eu conseguia me liderar, eu conseguia me controlar em situações que antigamente eu não conseguia. E nós decidimos regularizar a nossa união. Foi onde nós nos casamos, no cartório, nos casamos no altar e hoje nós vivemos uma vida abençoada. E daquele casamento que era frio, né, sem sal, hoje a gente tem um casamento abençoado. Eu falo que eu tenho a esposa mais linda desse mundo, mas ela é a única pessoa nesse mundo que me ama por quem eu sou. Ela me aceitou do jeitinho que eu sou. Como que eu não vou dar o meu melhor para a pessoa que escolheu passar o resto da vida comigo? Hoje eu tenho na minha vida tudo aquilo que um dia eu sonhei lá atrás. Então hoje eu vivo realizada. Eu, a minha família, somos muito felizes. E para poder ter uma vida leve assim, é só ter a cura interior. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, o que vocês puderam ver na vida do Anderson e da Luciene pode acontecer na sua vida. Talvez você é uma pessoa que você ama. Você quer o bem do seu cônjuge, do seu noivo, do seu namorado. Você quer fazê-lo feliz, fazê-la feliz, mas você não sabe como. Pois quando você está perto, vocês brigam. Quando vocês estão longe, vocês sentem a falta um do outro. E nessa quinta-feira nós estaremos ensinando a você a cuidar da sua vida sentimental. Pois a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Pois bem, talvez você é casado, você é casada, você é uma pessoa que está num relacionamento, mas você não consegue conceder ao seu cônjuge aquilo que lhe é devido. Talvez você é uma pessoa que você ainda não aprendeu a lidar nos seus relacionamentos, o que você deve conceder, o que você deve entregar ao seu cônjuge. E nessa noite, na terapia do amor aqui na Catedral dos Milagres, nós estaremos ensinando a você a como se comportar, o que você deve oferecer em um relacionamento, o que você deve exigir em um relacionamento, como se comportar. Venha aprender a cuidar da sua vida sentimental e eu tenho a certeza que você encontrará felicidade, você vai fazer o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, uma pessoa mais feliz. Nós vamos agora a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Se você deseja colocar o seu nome no momento da oração, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali você pode nos enviar o seu pedido de oração. Nós vamos a esse intervalo e voltaremos com vocês logo após. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva. E ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nesta lista? Sim, essas pessoas encontram o verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada.
Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé, nós unimos, meu Pai, nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor e te pedimos que o Senhor venha nesta hora fazer um milagre acontecer na vida de todos que participam conosco dessa programação. Meu Senhor, que o Senhor venha tocar na vida de todos que se encontram agora desempregados, se encontram em meio às dívidas, passando por problemas financeiros seríssimos. Essa pessoa que está, meu Pai, na iminência de perder tudo que tem, pelo fato, meu Pai, das dívidas estarem aumentando, a empresa está quebrando, está falindo, e, meu Pai, essa pessoa não tem uma saída, ela não tem o que fazer, ela tem uma causa na justiça, meu Pai, que ela não consegue vencer, e só o Senhor pode trazer a solução. E eu te peço aqui nessa hora que o Senhor venha consagrar esta água. Meu Deus, pois quando nós bebermos desta água, que um milagre venha acontecer nessa empresa, nesse trabalho, na vida desse senhor, dessa senhora. Meu Deus, eu oro também pelos casais que se encontram em meio a problemas, que essa pessoa que tem enfrentado problemas na vida sentimental, que vem passando, meu Pai, por uma crise no casamento. Eu oro, meu Deus, pelos casais nesse momento. Eu te peço, meu Senhor Jesus, que o Senhor venha nessa hora tocar, meu Deus, na vida da Tamires e do Alessandro, lá de Portão, que o Senhor venha abençoá-los. Eu oro também, meu Deus, pela restauração do casamento deles, que o Senhor venha, meu Deus, fazer acabar, cessar as brigas, que eles possam ter paz. Eu também te peço pelo Eliseu e a Daniela, lá de São Leopoldo, meu Deus, que o Senhor venha tocar na vida deles, venha abençoar esses casais, venha prosperá-los e trazer a união, que haja, meu Deus, um respeito mútuo, que haja reconciliação e essas pessoas possam sair dessa situação. Abençoa essa água e ao beber dessa água que haja prosperidade, que haja alegria, paz na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e beba dessa água aí agora na fé, pois o milagre vai acontecer. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora Deus está agindo naquela causa na justiça, Deus está agindo no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Eu gostaria de lhe convidar para estar conosco. Neste domingo nós teremos uma reunião especial às 10 horas da manhã, aqui na nossa Catedral dos Milagres, no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, aqui no norte de Londres. Se você precisa saber o endereço mais próximo, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali você vai ter acesso ao endereço mais próximo. Você também poderá nos enviar o seu pedido de oração para que nós venhamos estar orando por você. Se você ainda não nos segue, você aqui no meu canto esquerdo, você pode nos seguir no Instagram Igreja Universal UK, e ali você terá conteúdos para abençoar a sua vida. No mais, que Deus abençoe a todos e recebam um milagre nessa hora.